A paz do Senhor para todos. Estou passando aí para desejar tudo de bom para você. E mais uma vez estou fazendo uma live, né? Transmitindo aí para o Facebook, assim como também para o YouTube, não é isso? Eu sou o pastor Pedro, congrego na Igreja Pentecostal Nações Unidas, que fica ali na rua Quixaramubim, Parque Uirapuru, Guarulhos, São Paulo. A minha esposa se chama Elizabeth, amém? Glória a Deus. Congregamos no mesmo lugar, segundo a palavra de Deus. Devemos andar de acordo com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Meus amados, estou aqui mais uma vez para trazer uma ministração, né, sobre tentação, amém? E é uma palavra que vai edificar a minha vida, como também vai edificar a sua vida. Sempre eu falo que bem-aventurados são os que ouvem a palavra, bem-aventurados são os que lêem, bem-aventurados são os que praticam a palavra. Não devemos ser só ouvintes, mas devemos ser praticantes, não é isso? Então não esqueça, estaremos abordando um assunto de grande importância para a nossa vida, amém? Mas antes de tudo, eu quero passar para você a nossa vinheta, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Deus, Ele é fiel, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus amados, eu tenho, na semana eu faço uma live, não é isso? Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, né? E aqueles também que têm curtido a nossa live, né? Que tem inscrito, né? Nós estamos com 27 inscritos, né? Eu peço que você se inscreva mais, colabore mais com a obra de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Quero agradecer e quero pedir que você comece a se inscreva, né? Essa live no YouTube é sem fim lucrativo. Mas quando você se inscreve, nos incentiva muito mais ainda, amém? Curta, compartilhe, amém? Deixe seu comentário, se inscreva. Amém? Glória a Deus. Fala para alguém por aí, ó. Tem uma programação aí que o pastor Pedro está passando aí. Vai, passam para os outros irmãos. Na verdade, isso não é para que eu me glorie, né? Porque todo mundo sabe, se eu me gloriar, eu vou me gloriar em Cristo, né? Mas para que nós possamos alcançar mais vida, não é isso? Amém? Glória a Deus. Eu não estou preocupado em ser visto pelas pessoas. Eu não quero dizer porque o pastor Pedro deixa de saber ou não sabe. Não existe saber mais, não existe saber menos. Existe saber diferente. Amém? Aprenda isso. Não existe saber mais e nem saber menos. Existe saber diferente, né? Amém? Vai guardando no teu coração essas palavras, viu? São palavras vivas, né? Que podem dar entendimento e conhecimento. Tudo isso aprenda através de quê? Através do Espírito Santo, né? Ele me ensina, ele me faz eu ser curioso, né? A respeito das coisas edificantes. Eu tenho um desejo cada dia mais de aprender, né? E não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar a respeito da palavra de Deus e até mesmo o nosso convívio com a sociedade familiar. Aonde quer que nós estejamos, se nós colocarmos Deus na nossa frente, certamente algo de bom sempre vai acontecer, amém? Quero mandar um abraço para os meus filhos lá na cidade do Crato, né? Todos eles, a minha filha Edna, a minha filha Idaiane e o Edson, amém? Quero mandar também um abraço e um beijo para cada um dos meus genros, nora, neto, bisneto, não é isso? E também para minha irmã, Meire, Dalmir, Valmir, Anchieta, lá na cidade do Crato, aí no bairro do Seminário. E grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas, amém? Mando um abraço também para o Dinho, Miliana, o Tais, o Alice, né? Amém? Glória a Deus. Eu quero mandar também para a Toinha. Estou muito feliz porque ela retornou para a casa do Senhor. Está congregando ali em São Paulo, ali onde antigamente era a Igreja Pentecostal Nações Unidas, ali na Avenida Mazem. Eu quero agradecer muito a Deus, né? Porque Deus, na verdade, nos dá a oportunidade, amém? E também a minha filha também já retornou para a casa do Senhor. Certamente em breve todos estarão na presença de Deus, amém? Então nosso assunto hoje, irmão, é muito importante. É algo que devemos buscar a cada dia. Nós estaremos abordando esse assunto. É um assunto de grande importância, né?
não vem sobre nós a tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos deixou tentar acima do que podemos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção, né, para que eu não venha falar aquilo que eu acho ou que eu penso. O meu ponto de vista, isso é insignificante, isso não enriquece as almas, não traz benefício, não liberta. Quando eu prego ou quando eu falo, eu faço isso, eu falo aquilo, eu não faço nada, eu não posso nada, mas mesmo instante, tudo que eu faço segundo a palavra de Deus. E o Senhor manda eu dizer também, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então certamente, irmão, já estou vencendo a morte, amém? Porque a vida habita em mim, a vida não vai me deixar, é Cristo, amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, contente com Deus. Grandes coisas Deus tem feito também em nosso lar, nossa igreja, nosso ministério. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, amém? Vamos orar. Soberano e eterno Pai, é na beleza da tua santidade, eu venho junto, Senhor, orar, agradecer com aqueles que estarão ouvindo, estarão me vendo também. Eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra vá ao encontro de cada um conforme a sua vontade. Porque está escrito que a sua palavra não voltará para ti sem antes fazer aquilo que ela foi designada. Eu tenho certeza que a palavra de hoje ela está sendo designada com uma direção para alcançar nossas vidas. E que o teu Espírito alcance cada um que ouvir e que venha guardar essa palavra e que ele gere dentro de cada um segundo o teu propósito, porque os teus propósitos são bons e os teus propósitos são maravilhosos. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu quero comunicar para você, aleluia, glória a Deus, a respeito do nosso ministério, amém? Aí está, meus queridos, eu quero lhe pedir para que você vá nos visitar, vá fazer uma visita. Ah, pastor, hoje não tem culto no nosso ministério, então vá lá visitar, faça parte também. A palavra de Deus fala com bom consuave é que os irmãos vivam em união, amém? Então não esqueça, vá lá, participe conosco, né? Aleluia. Se você quiser aí também uma oração, ó, deixa aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Aí está o meu número, não é isso? O número onde certamente você pode me ligar, pode falar comigo a hora que você quiser. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza que o melhor de Deus sempre vai acontecer na tua vida, né? Porque Deus é fiel. Aí está passando o dia dos nossos cultos, né? Aos domingos às 9 da manhã nós temos escola dominical e oração e louvor. Às 18 horas nós temos a família celebrando a Deus. Na segunda-feira, que é hoje, estarei ali junto com alguns irmãos orando, né? É uma hora de joelho. Na quarta-feira nós temos a providência divina. Na sexta-feira nós temos o clamor da providência divina. Na quinta-feira a minha esposa com algumas pessoas e eu estarei lá também conforme a vontade de Deus. Às 15 horas oração. Oração é, como eu já falei, um ciclo de oração, né? É uma hora de joelho e pronto, e acabou, e uma palavra e pronto, amém? Glória a Deus. Ficamos ali na rua Quixaramubim, Parque Uirapuru, Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso ministério. Estaremos de braços abertos para te receber, amém? Estaremos de braços abertos assim, ó, para receber você. Venha participar conosco, amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Não esqueça, a cada dia que passa, a cada momento que passa, Deus está agindo, amém? Eu quero contar algo muito importante que o Senhor tem feito na minha vida, não é isso? Aleluia. Deus, ele sonda os nossos pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos. Esses dias eu estava pensando, poxa, eu já estou com essa idade, 63 anos, eu acho que eu vou parar. E fui para a igreja, né? Fui para a igreja orar, né? Isso foi do domingo de manhã. No quarto domingo do mês nós damos folga para os irmãos, fazer visita, né? E passear em algum lugar, né? E eu fui lá orar e eu disse, olha, ainda não terminei o meu propósito contigo. Então não pense em parar e nem pare. Nem pensar, quanto mais parar. Eu digo, poxa, mas o Senhor, ele conhece todas as coisas. Disse, não terminei ainda o meu propósito. Ainda tenho grandes coisas para fazer. Amém. É porque muitas das vezes, irmão, não é por causa de Deus.
não é porque nós vamos à casa de Deus, é porque muitas das vezes tem algumas coisas que nos aborrecem. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas não têm compromisso, parece que elas não se amam, parece que elas não querem o bem-estar dela mesmo, porque uma pessoa, irmão, para servir a Deus, além dele se amar, ele quer ter a salvação. Além da salvação, ele quer debaixo de cobertura, ele quer estar debaixo da bênção. A promessa de Abraão, que se concretiza em Cristo na minha e na tua vida, é algo que devemos sempre conservá-la. Sempre devemos deixar Deus agir na nossa vida com essa proporção, porque como Deus pode agir na minha vida, como Deus pode realizar o maior plano que Ele tem para a humanidade, que é o plano da salvação, se a pessoa não se aproxima de Deus, se a pessoa não tem um relacionamento, não conversa com Deus, não fala com Deus, a pessoa pode até louvar, irmão, pode até ouvir a palavra, mas se a pessoa não orar, irmão, ela não tem comunhão com Deus não, ela está distante de Deus. Ela é uma pessoa, se torna um bastardo. Um bastardo é aquele que não valoriza, aquele que não tem muita comunhão. Nós somos filhos de Deus. O filho de Deus, irmão, tem que estar conversando. Já pensou um filho não falar com o pai? Quando é um estranho, quando não é nada que não fala com você, tudo bem. Mas um filho não falar com o pai? O filho tem que fazer questão de falar com o pai. Tem que se aproximar do pai. Agora, se alguém não é nada seu, que não fala com vocês, deixa para lá. Mas não, nós temos um pai que tem sentimento. Um pai que entristece. Ele tem sentimento, Deus é uma pessoa. Agora a pessoa vai à igreja só para pedir. E tem uns que ora por mim, não sabe se ajoelhar e pedir. É claro que devemos orar um pelo outro. Eu posso pedir oração a qualquer uma pessoa que eu achar que ela pode orar por mim. Mas é triste a pessoa olhar para certas situações e nós perceber que as pessoas, elas se distanciam do Senhor com muita facilidade. Aleluia, glória a Deus. Elas se distanciam com muita facilidade das coisas. Eu não entendo muitas das vezes por que as pessoas se comportam assim. Aleluia, glória a Deus. E a palavra é essa que nós vamos falar. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra, uma palavra edificante. Vamos para a palavra de Deus. Eu estou aqui sempre quando eu vou, eu quero mostrar para você, amém, ó. Sempre eu falo, eu vou mostrar para você. Aleluia. Aqui, ó, aqui é maior, para você ver. Aqui é a Bíblia, viu, ó. Bíblia, um conjunto de livros, biblioteca. São 66 livros, né, escritos por 40 homens durante 1500 anos. Todas épocas diferentes, e ambos não conheciam o outro quando escreveu, mas Deus escolheu cada um para escrever segundo o propósito dele. Então, se eu falo, não falo de mim, mas falo o que está escrito. O próprio Jesus Cristo mesmo falava, eu não falo de mim, mas eu falo aquilo que o Pai mandou, e o que Deus me manda falar, e o que o meu Pai, que Deus Todo-Poderoso manda eu falar, é disso aqui, da palavra, esta palavra. E nós sabemos que quando esse livro está fechado, é a boca de Deus fechada. Amém? Porque aqui é onde Deus fala conosco. É claro que existe a manifestação, a evidência do Espírito Santo, que fala através, né, dos dons, através de multiforma que ele fala conosco, né? Mas esse livro aqui, ele não é um livro comum. E ele fechado também não é um livro comum. É a boca de Deus fechada. Então, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para os homens, para que o homem venha ter conhecimento do poder e da glória de Deus, para que o homem saiba também como se comportar diante de Deus e o que Deus nos prometeu dentro da palavra. Existe o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, e existe o Primeiro Testamento. Nós tanto vivemos o Novo Testamento e como usamos algum exemplo do Antigo Testamento para que hoje nós possamos edificar a vida segundo a luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, nós devemos entender isso, que a palavra ela é edificante, a palavra ela consola, a palavra ela exorta, a palavra ela liberta, a palavra ela capacita, ela habilita o homem, ela dá sabedoria, dá entendimento, ela cura, ela liberta. A palavra de Deus, irmão, ela é apta para qualquer, é toda proveitosa, amém? De Gênesis Apocalipse, fala de Jesus Cristo, né? Lá no início, quando a palavra do Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. O que é façamos? Essa palavra ela está no plural, ela não está no singular, faço. Deus falou, façamos, não é isso?
A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Lá no versículo 3 e 15 também fala também de Cristo, né? Aleluia, né? Fala da semente, né? Das duas sementes também, né? Aquela palavra que Jesus também, que Deus mata um cordeiro, né? Mata um cordeiro, ali é um cordeiro, está sendo figurado, né? Porque Jesus morreu antes da fundação do mundo, segundo a palavra de Deus. Então, nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse deve ser lido e deve ser ministrado para que nós venhamos a entender. Ah, pastor, mas nós estamos na nova aliança, não podemos falar da velha aliança. Meu irmão, eu com certeza, eu tenho origem. Eu tenho origem, humanamente falando. E quando sempre eu vou em algum cartório, em alguma coisa, sempre eu tenho que levar o nome do meu pai e da minha mãe. Isso é notório. Não é porque hoje eu vivo um novo tempo, eu vou esquecer do meu passado, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Assim como também não podemos esquecer do Antigo Testamento. Não usamos como base doutrinária, mas usamos como exemplo para algumas pessoas saber que assim como o povo lá no deserto murmurou contra Deus e nenhum deles entraram na terra prometida, não é diferente no dia de hoje. Todo aquele que murmura, todo aquele que muitas das vezes retrocede, que não faz a vontade de Deus, também não entrará no reino de Deus, segundo a palavra do Senhor. Amém? E o que eu falo é bíblico, né? Eu sou convicto disso, né? Amém? Glória a Deus. Se alguma questão tem a fazer, você não tem que questionar comigo. Questione com a palavra de Deus. Amém? E comigo eu também sou bem direto. Eu não tenho negócio de blá 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 não, viu? O negócio é a palavra e acabou e pronto. A palavra, para mim, ela é importante na minha vida. Ela é quem me gerou. Ela é quem, na verdade, transformou minha vida. Ela me libertou. Eu aprendi uma coisa, irmão. Pode acontecer o que acontecer dentro da casa do Senhor. Se a pessoa não ministrar a palavra de Deus, não ministrar sobre salvação, estamos perdendo tempo. Amém? Glória a Deus. O maior plano de Deus é a salvação. Amém? Aí está, meus amados, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Como o PC fica longe, né? E a tela fica longe também, o monitor. Então eu uso trabalho digital, não é isso? Digital para que venha facilitar mais. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana. Aleluia, glória a Deus. Senão humana, mais fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Amém? Que eu estarei ministrando, orientando segundo o Espírito de Deus. Meu irmão, nós sabemos muito bem a respeito da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja, como se diz, uma igreja avivada. Em termos dos dias de hoje, seria como fosse avivada. Porém, era uma igreja totalmente contaminada. Era uma igreja que aonde o Espírito Santo se fazia presente. Mesmo aquele ministério, mesmo aquela igreja, ela sendo uma igreja corrupta, ela sendo uma igreja pecaminosa, uma igreja que andava não segundo os propósitos de Deus, mas o Espírito Santo estava ali. Agora nós perguntamos, uma igreja que o povo adulterava, que mentia, que brigava, que fofocava, por que o Espírito de Deus se mantinha naquele lugar? Porque a função do Espírito Santo, irmão, é convencer o homem a não pecar. É convencer o homem a andar no caminho de Deus. Então, esse é um dos motivos a qual o Espírito Santo, estando naquele lugar, ele queria convencer a igreja de Coríntios que o caminho que eles estavam andando não era o caminho real, não era o caminho verdadeiro, não era o caminho que conduzia ao Pai, não era o caminho que conduzia ao reino para a salvação. Olha que coisa importante, as pessoas perguntam, mas por que o Espírito Santo? Muitas das vezes, irmão, a pessoa por ser nécia, por ser falta de conhecimento, não entende a função do Espírito Santo. Sabe por que ela não entende? Por um motivo, porque ela não examina as Escrituras, ela não busca a revelação da palavra de Deus, ela não busca ser direcionado segundo o propósito de Deus. Porque quanto mais o homem é pecador, nós sabemos disso,
como nós encontramos dentro da casa do Senhor, muitas pessoas que usaram droga, pessoas que se prostituíram, pessoas que chegaram até matar, pessoas que chegaram a roubar, pessoas que morador de rua, pessoas que fizeram tantas coisas erradas. O Espírito Santo convence essa pessoa a ir à casa de Deus para ser liberta, e essa pessoa se torna uma bênção. Porque Jesus, ele falou: eu vim para os perdidos. Os doentes precisam de médicos, os perdidos precisam ser encontrados. Então essa é a função do Espírito Santo. Essa é uma palavra, irmão, que devemos guardar no nosso seio, no íntimo do nosso coração, para que nós venhamos a entender quando a pessoa está errada. O Espírito Santo sempre vai buscar convencer a pessoa não errar mais e permanecer no caminho certo, que é Jesus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus falou: ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, ele é a porta que dá acesso à sala do trono, que também dá acesso para o plano maior de Deus, que é o plano da salvação, resgatar a humanidade. Então a palavra do Senhor diz que Coríntios, na verdade, era uma igreja totalmente fora dos padrões e da vontade de Deus. Mas Deus não abandona aquela igreja. Deus não despreza aquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se encontra ali, preso em Roma, ele sempre envia as epístolas à igreja de Coríntios, sempre alertando, porque Paulo sabia de tudo que acontecia lá na igreja de Coríntios. Inclusive a família de Crói, se você for olhar, ele é quem mandava as mensagens para Paulo a respeito da igreja, o que estava acontecendo. Não era porque a família de Crói era fofoqueiro, não, de maneira nenhuma, mas para que Paulo viesse se conscientizar que a igreja não estava andando segundo a palavra de Deus, porque Paulo foi um instrumento, né, para que a igreja ali em Corinto fosse aberta. Amém? Então Paulo, mesmo ele à distância, ele pastoreava aquela igreja. Ele mesmo à distância, ele pastoreava. Paulo, por ser um ministro do Senhor, e nós sabemos que Paulo é um apóstolo dos gentios, né? Que Deus, Jesus Cristo, constituiu ele para trazer a palavra para os gentios, não é isso? É interessante, porque Jesus se apresentou para ele. O apóstolo Paulo disse que nem mesmo ele poderia ser chamado de apóstolo, nem era digno de ser apóstolo. Paulo reconhecia isso, porque literalmente, se nós formos olhar, a palavra de Deus fala que o apóstolo é aquele que andou com Cristo. O apóstolo é aquele que conviveu com Cristo, que viu a morte de Cristo, que viu quando Jesus morreu, que viu quando Jesus também ressuscitou e esteve com eles 40 dias. A ponto que o Senhor diz que a igreja, na verdade, é uma igreja apostólica, porque Deus envia eles para fundar a igreja. Fundar a igreja. Após eles fundaram a igreja, para espalhar por todo o universo. Como ele diz, né? Ele fala para que vá até a Judéia, até a Samaria, e até em todas as partes, até os confins do mundo, não é isso? E então nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha bastante conhecimento a respeito da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele outrora era um homem fanático, era um religioso, era um fariseu, fazia parte do sinédrio, né? Fazia parte, estava sempre ali nas reuniões, e o professor dele da época era um professor bastante conhecido, o melhor da época, que era Gamaliel. Inclusive a palavra dele fala que o Paulo assistia aula aos pés de Gamaliel. Por que assistia aos pés de Gamaliel? Porque naquela época, quando ia estudar, se sentava todos no chão. E conforme era o professor, ele ia passando ali e orientando, né? Por isso que diz que ele assentou aos pés de Gamaliel para ouvir. Então Paulo era um homem habilitado, capacitado, um vaso escolhido por Deus,
Um homem que foi chamado com um propósito. Deus não chama o homem por acaso, de maneira nenhuma. Deus chama com um propósito. Se Deus me chamou, se Deus chamou você, é porque Ele tem um propósito. E eu creio, irmão, que se os pensamentos de Deus são bons, são agradáveis a teu respeito, imagina o propósito dele que Ele tem na tua vida, são bons. É claro que você vai passar dificuldade, você vai passar problema, nesse mundo vão ter aflição, não estamos livres dessas aflições, mas todavia o Senhor nos dá a certeza de uma coisa, como Ele fala aqui: não vos veio sobre vós tentação a não ser humana. Amém? Glória a Deus. É algo muito importante, talvez as pessoas não concordem, mas eu não estou de acordo com as pessoas, eu estou de acordo com a palavra de Deus. Para mim é fundamental. Na verdade, irmão, algumas pessoas chegam a falar que diz que estão em batalhas espirituais. Agora veja, o ser humano ele não é apto, ele não é capaz para ter um confronto de batalhas espiritual. De maneira nenhuma. A palavra de Deus é bem clara, nós devemos extrair a palavra de Deus para a nossa vida. Não é porque João falou ali, Pedro falou ali, Mané falou ali, você tem que concordar, você tem que concordar com a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí, para que você venha entender, para que você venha compreender. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui: não vem sobre vós tentação que não seja humana. Ou seja, as provações, as diversidades, que muitas das vezes gradeamos no nosso dia a dia, que lutamos no nosso dia a dia, são humanas, irmão. Porque a palavra do Senhor declara, essas tentações, essas provações humanas, somos nós que temos que vencer, somos nós que temos que batalhar. Mas quando se diz de batalhas espirituais, aí é outra coisa, irmão. Não podemos de maneira nenhuma confundir uma coisa com a outra. Eu vejo, irmão, fazer um culto de batalha espiritual. Está errado, irmão. Está errado. Você tem que fazer culto para adorar a Deus. O culto, já está dizendo, culto é adoração, culto é louvor. Negócio de culto de batalhas espiritual, não existe isso. Isso é uma mera coisas humanas, coisas que não edificam. Nós se agregamos, né, em uma assembleia. Assembleia é quando agrega pessoas, quando se reúne pessoas para prestar culto ao Senhor, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, e também, além do mais, ouvir a palavra do Senhor. Irmão, vamos fazer culto de batalha espiritual. Meu irmão, onde está escrito isso na Bíblia? Me responda, onde está escrito isso na Bíblia? De maneira nenhuma. Não existe isso. O culto é para Deus, a adoração é para Deus. Quando você fala um culto de batalha espiritual, é algo insignificante, algo nécia, que a pessoa, na verdade, não tem como expressar isso. Analise você que está à frente de trabalho. Como é que você vai dizer um culto de batalha espiritual? Culto já está dizendo cultuar, adorar o Senhor, reverenciar, prestar louvores a Deus. Não existe culto de batalha espiritual. Isso é mentira. Isso é mentira, não existe. Você está ouvindo isso hoje, se você não tinha conhecimento a respeito disso, então não faça mais isso não, meu irmão. Já está dizendo culto. Culto quer dizer adorar, reverenciar, prestar louvor a Deus. Culto já está dizendo, vamos cultuar, vamos adorar o Senhor. Procura no dicionário Aurélio ou em qualquer outro dicionário para você ver. Não existe culto. Culto de batalhas espirituais, isso é mentira. Culto é para adorar, servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Se eu olhar bem para o teu rosto, para que você entenda. Não existe culto de batalhas espirituais. Culto é para adorar a Deus. Está ouvindo? Amém? Glória a Deus. Presta atenção, para que depois você não venha... mas não existe. Amém? As nossas lutas, sempre elas são o que? Humana. As tentações são humanas. Que tipo de tentações nós temos? Temos a tentação física, desejos, por exemplo, de sexo, idolatria. Eu até falei essa semana de que nós precisamos ser libertos. Existe culto também físico de coisas materiais. Também
batalhas, quer ver outras batalhas? De coisas financeiras, material, buscar muito, querer muito dinheiro, tá entendendo? E tem outras coisas que no momento eu não lembro. Aí são sim, nós temos que suportar, temos que vencer essas tentações. Porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Quanto mais coisas materiais ela adquire, mais ela quer adquirir. Muito, muito mais ainda. Por que todas essas coisas? Por que as pessoas querem tanto isso? Para que nós possamos entender, irmão, a respeito das tais coisas, é preciso que nós venhamos buscar conhecer a palavra de Deus. Buscar conhecer e entender as coisas preciosas de Deus. Então não existe tentação que não seja humana. Você está entendendo? Ele diz: mais fiel é Deus. O que é fidelidade? O que lhe traz fidelidade? O que Deus está falando sobre fidelidade? Aleluia, glória a Deus. É importante sabermos que a fidelidade é muito importante quando nós ouvimos Deus falar. Fidelidade é uma pessoa que não erra contigo. É uma pessoa que está presente no teu dia a dia. É uma pessoa que está sempre com a mão estirada. É uma pessoa que, até pela sua fidelidade, ele pode dizer não para você. Sabia disso? O fiel não é aquele que só diz sim para você. Não é aquele que diz tá bom desse jeito. O fiel é aquele que diz não tá bom. O fiel é aquele que diz não. Por quê? Porque ele é fiel. Ele quer o bom para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você viva na vida da excelência. Que você atinja o patamar de uma estabilidade a qual você possa viver o melhor de Deus. E esse Deus a quem eu estou falando, para você e ao mesmo tempo para mim, esse Deus ele é fiel. É um Deus que não te abandona, é um Deus que não vai te trair, é um Deus que não vai te enganar, é um Deus que não é falso, é pleno e verdadeiro. É impossível Deus mentir, é impossível Deus mentir, é impossível Deus pecar. O impossível é aquilo que não se pode acontecer. O impossível é aquilo que não pode acontecer. Então é impossível, não pode acontecer de Deus pecar. É impossível Deus mentir. Deus é a verdade, Ele é fiel e Ele conserva a sua palavra. Algumas pessoas dizem, ainda que eu não seja fiel, Deus é fiel. As pessoas devem interpretar essa palavra de uma maneira, de um contexto, que Deus não está falando, se eu for fiel, Ele vai me abençoar. Do contrário. Se eu não for fiel, Deus não vai me abençoar. Por quê? Porque Ele é fiel com a palavra dEle. Ele continua sendo fiel com a palavra dEle. Ele falou para Jeremias, que diz, eu velo pela minha palavra. Se Deus não fosse homem, não fosse um Deus de palavra, Ele seria homem. Seria homem. Então o homem, na verdade, todo homem é mentiroso. E nessa situação... Vem aqui, filho. Olha que coisa, mas de novo você aqui, né? Oi? Tá, vai almoçar? Mas não, é uma benção, né? Quando eu estou filmando ela vem aqui, amém? Glória a Deus. Então vejam, a fidelidade de Deus não é para comigo que sou infiel, mas é fiel com a palavra dele. Amém? Por isso que diz que Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, Deus é fiel com a palavra dele. E não comigo. Ele vai me conservar em vida. Ele pode até me abençoar em algumas áreas, na alimentação. Pode até na saúde, em algumas coisas. Pode até me proteger em um certo limite também. Por quê? Por causa do plano. O plano da salvação, o plano da redenção. O plano e o projeto que ele tem para mim realizar como instrumento na mão do Senhor. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. É como a pessoa diz, o espírito do profeta, o espírito é sujeito ao profeta, mas não é o espírito de Deus, é o espírito do profeta. Quem é o espírito do profeta? Porque nós temos o nosso espírito, que Deus nos deu, e nós temos também o Espírito de Deus que habita no nosso espírito.
porque Deus é espírito. E o nosso espírito, ele habita nos nossos ossos. Como diz a palavra do Senhor, lá em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, onde o espírito se habita nos ossos. Uma hora eu vou abordar isso aí, porque a Bíblia ela é rica, irmão. Ela é rica, é riquíssima em palavra, em revelação. E quando nós estamos falando de um assunto, né, automaticamente o Espírito do Senhor, ele nos leva também a outras coisas que está escrito para que nós transmita, porque ele quer transmitir isso para você. Amém? Isso não é sabedoria humana. Eu não prego com sabedoria humana. Eu não prego com conhecimento humano. Eu tenho o maior prazer de falar isso. Eu sou consciente que eu não sou um homem em mim mesmo habilitado, capacitado para falar da palavra de Deus, mas eu sou capacitado pelo Espírito Santo para transmitir a vontade real de Deus no momento certo, na hora certa. O Senhor quer que eu fale isso e eu farei segundo o propósito de Deus. Amém? O homem não pode dizer eu prego, porque o homem não tem mérito nenhum. Sem Cristo ele não nada pode. Jesus disse, sem mim nada podeis. Nada podeis fazer. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso ajudador. Jesus Cristo é o mestre. Ele se manifesta na nossa vida. Ele habita na nossa vida. Deus habita na nossa vida através do Santo Espírito do Senhor. Que ele disse, irei para o Pai, mas enviarei outro paracleto, né? Enviarei outro que irá consolar, que tem a mesma essência que eu tenho, e ele estará convosco até a consumação do século. Então o Espírito Santo tem a mesma essência de Cristo, Cristo tem a essência do Pai, e nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Pai também, e isso na verdade nos dá o conhecimento. São três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Se manifesta com um propósito de abençoar a humanidade e conservar a natureza, a qual ele estabeleceu pela palavra. Amém? Você está entendendo? Deus não complica, e nem o homem complica quando conhece a palavra de Deus. Mas Deus complica, é mentira. Deus simplifica para que nós venhamos entender, compreender. Se Deus complicasse as coisas, seria difícil nós compreender Deus. Mas nós compreendemos Deus quando ele se revela naquele propósito a qual ele está nos designando. É claro que as pessoas... Quem explica Deus? Irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, aquilo que nós estamos lendo é explicado. O Espírito Santo nos explica. E conforme ele explica, ele vai revelando a essência de Deus. Ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando quem é Deus. E ao pouco nós vamos compreendendo Deus e descobrindo qual é a vontade de Deus, que é a maior revelação que o homem deve buscar. É claro que nós não podemos compreender a tonalidade total de Deus. Seria impossível, como também nós não podemos ser plenamente cheios de Deus. A glória de Deus não pode estar plenamente em nossa vida, porque não suportamos. Isso é claro, todo mundo sabe. Nós enchemos, mas com uma porção. O Espírito de Deus, ele está sobre a nossa vida, mas a glória de Deus plena na nossa vida não pode. O corpo não suportaria. De maneira nenhuma, seria impossível. Amém? A palavra de Deus é bem clara sobre isso. A palavra de Deus fala que Moisés chega para Deus e diz, Deus, o Senhor achou graça em mim? Então mostra-me a tua glória, mostra a tua face. Ele falou, Moisés, isso é impossível. O homem que vê a minha face morre. Ou seja, acaba com a alma, acaba com tudo. A existência da pessoa acaba completamente, tanto no mundo natural como espiritual. Deus não se pode ver, mas Deus pode sentir. Nós podemos ver Deus através da pessoa de Cristo. Cristo pode se revelar para quem ele quiser. Tanto agora como em qualquer momento. Ele pode aparecer para a pessoa, ele é Deus. Jesus se aparece a hora que ele quiser. Ah, mas ninguém viu Deus. Realmente, o ser espiritual de Deus nós nunca vimos. Mas todos aqueles que andaram com Cristo, ali era o próprio Deus. O próprio Jesus Cristo falou para Tomé. Tomé, tanto... Ele disse, Tomé, Pai, Jesus, mostra-me o Pai. Jesus disse, olha, há tanto tempo que eu estou convosco. E ainda diz, mostra o Pai. Ou seja, quem vê Jesus, vê o próprio Pai. Jesus Cristo é a revelação, é a imagem expressa de Deus, como está escrito aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se você for ler do versículo 1 ao versículo 3, você vai ver
que a verdadeira imagem de Deus é Jesus Cristo. É a verdadeira imagem de Deus. Está escrito lá, todo mundo conhece a palavra. Eu não estou falando para a pessoa nessa, eu estou falando para a pessoa que tem conhecimento. Só que falta buscar mais o conhecimento. É que eu falei há poucos minutos. Não existe conhecimento menos e nem conhecimento mais. Existe conhecimento diferente um do outro. Uns conhecem. É porque eu conheço mais do que fulano. Não, não existe mais conhecimento e nem menos conhecimento. Existe conhecimento diferente. Aprenda isso, amém? Alguém pode ter conhecimento, né, a respeito do que eu estou falando, muito mais do que a minha pessoa. Não porque ele sabe mais, mas o conhecimento dele é diferente do meu. Mas não quer dizer que a essência não é a mesma. Claro que é, não é isso? Então devemos olhar que Deus, ele é fiel, né, na sua tonalidade, ele é perfeito, né? Ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Aqui as três, essas essências de Deus, só quem tem é Ele, amém? Não existe nem outro ser no mundo espiritual ou no mundo natural, em qualquer cosmos, em qualquer universo, que exista alguém que seja semelhante a Deus em termos da sua deidade, ou seja, da sua pessoa, amém? Glória a Deus. É importante, e Deus, né? E quem não vos deixará tentar acima do que podes. Aleluia, glória a Deus. Nós notamos aqui nesse trecho aqui, irmão, que contém uma promessa e uma condição do limite do homem. Aqui tem uma promessa dada por Deus. As condições básicas, né? E uma promessa que não seremos tentados além das nossas forças para resistir. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Olha, toda tentação é humana. E você pode resistir e você pode não cair nessa tentação. Nós podemos vencer a tentação. Só vai depender de um pequeno esforço para que eu venha ter domínio próprio. Amém? Porque se eu sou um ser humano, eu estou lidando com coisas humanas. E aquilo que é humano, que faz parte da minha vida, eu posso resistir. Por exemplo, o José, ele teve uma tentação, a tentação foi humana. A mulher de Potifar investiu contra José, para que José tivesse um relacionamento físico com ele. E ele fez o quê? Ele não resistiu com briga, com tapa, com isso, não, de maneira nenhuma. Ele resistiu fugindo da aparência do mal, porque ali estava algo que poderia trazer dano na vida dele, poderia trazer alguns problemas na vida dele, tanto na vida física como na sua vida natural, assim como na vida espiritual, e poderia trazer consequências para o futuro. Então veja que José resistiu a essa tentação, e a tentação foi humana, porque quem estava diante dele era a mulher de Potifar, investindo contra ele, para que ele viesse se deitar com ela, mas ele resistiu. Essa batalha ali não foi espiritual. Essa batalha ali foi humana. Por isso que eu falo, não existe batalha espiritual para o homem. Você pode até ignorar o que eu estou falando, mas segundo a palavra de Deus que está escrito, está dizendo que não existe batalha humana, espiritual. Não existe. É como há poucos minutos eu falei, não existe culto de batalhas espirituais. Isso é mentira. Quando existem batalhas espirituais, os soldados celestiais da parte de Deus se manifestam. E eles tomam posicionamento. Nós somos guardados pelos anjos do Senhor. Por quê? Porque o nosso inimigo espiritual, que ele vem nos confrontar, nós não somos aptos para ele, nós não somos capacitados para lutar com ele. Primeiramente, a nossa ótica humana não está apta para ver. Nós não podemos lutar com alguém que não vê. Amém? Nós não podemos batalhar com alguém que nós não podemos apalpar ou tocar. Por isso que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, para que não exista aproximadamente o inimigo de nós. Acampa, quando o inimigo quer se aproximar, os anjos batalham por nós. Porque a batalha é espiritual. No mundo espiritual, a batalha é espiritual. No mundo humano, nós temos a batalha humana.
Jesus é bem claro: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que eu venci. Então nós devemos entender uma coisa. Jesus diz: a batalha, a luta não é sua, a luta é minha. A batalha não é de vós, a batalha é minha. Ou seja, quando ele fala dessa batalha, ele está falando da batalha espiritual. Agora precisamos, para que nós vença esta batalha, é preciso que nós venhamos entender algo. Que nós venhamos compreender algo que possa mudar a nossa vida, que possa mudar o nosso estado. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes o homem ele olha para si, ele busca em si algumas coisas que muitas das vezes ele não entende, não compreende, ele vive aquilo que as pessoas falam. E nós não podemos viver aquilo que as pessoas falam por acaso. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos guia, nos fala conforme é a vontade real de Deus. Qual é a vontade real de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Aleluia. Precisamos aprender isso. Compreender as coisas verdadeiras e real de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Não esqueça dessa batalha física que muitas das vezes as pessoas acham que ela é espiritual. E ela não é espiritual. Ela é natural. Você é bem claro a respeito disso? Aleluia, glória a Deus. Aprendemos a cada dia mais a viver esse momento, coisas que o Senhor quer nos revelar e nos mostrar como devemos viver diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela nos orienta, ela nos capacita para tudo. Vamos olhar alguns versículos aqui da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou colocar aqui em Tiago. Aleluia, glória a Deus. Para que nós venhamos a entender e descobrir como é importante saber a respeito das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Só precisamos cada dia mais buscar descobrir isso do Senhor. Vou colocar aqui em Tiago. Deixa eu levar aqui para... Aleluia, glória a Deus. Deixa eu levar aqui para a Bíblia, que eu quero colocar bem grande para que os irmãos venham ver, porque muitas das vezes, irmão, nós ministramos sobre isso aqui. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas, elas querem questionar, sabe? Aleluia. Tiago, capítulo 1. Aleluia, versículo 12. Aleluia. Olha o que ele fala aqui, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberás a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que... Aleluia. Glória a Deus. Tem uma tarjazinha aqui no meio. Deixa eu olhar aqui o que é. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Olha aí o que ele fala. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Olha que coisa mais linda. O que foi que aconteceu com José quando ele suportou? Quando ele não caiu naquela tentação, ele recebeu o quê? Ele recebeu o seu galardão. Ele foi galardoado. Ele foi abençoado. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O Senhor realizou a obra na vida dele. Por quê? Porque na verdade ele suportou. Assim também será no mundo espiritual. Como diz a própria palavra de Deus, se eu suportar a tentação, se eu for aprovado, eu receberei a coroa da vitória, a coroa da vida. Serei salvo, mas se eu cair na tentação, eu não tive habilidade nem capacidade para que eu viesse verdadeiramente ser merecedor do galardão.
Mesmo que eu venha resistir, que eu venha passar por alguma adversidade, por causa da minha resistência, porque eu não quis praticar aquilo que a tentação colocou diante de mim, eu posso passar por algumas consequências, por algumas dificuldades, mas não quer dizer que Deus não está olhando para mim e não vai me galardoar. Então não existe tentação que não seja humana. Ai, mas é porque eu estava fraco, eu caí. Sim. Por que você caiu? Fale para mim, por que você caiu? Sabe por que você caiu? Aleluia, glória a Deus. Você caiu porque estava fraco. E o que aconteceu quando a pessoa está fraca? O que é que acontece quando a pessoa está fraca? Ela não está apta, ela não tem condição de maneira nenhuma, ela não tem condição de maneira nenhuma de querer vencer, porque está fraca. E por que a pessoa fica fraca? Por que vem a fraqueza? Irmão, como é fácil de entender, compreender e descobrir por que essa fraqueza. Nós percebemos hoje isso nos dias, aleluia, nós percebemos isso nos dias em que as pessoas elas falam que realmente está fraca. Por que elas estão fracas? Por que elas se tornam pessoas fracas? Como diz a própria palavra de Deus. O que aconteceu? Eu vou trazer essa fraqueza e vou usar uma analogia para que você venha entender. O meu corpo físico, ele precisa de sustento. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa de algumas vitaminas, de sais minerais, de algumas coisas para manter o meu corpo. Meus ossos precisam de certa vitamina D e outros tipos de vitamina. Para mim ter um cérebro bom, a pulsação do coração e outras partes, eu preciso de quê? Da vitamina B. Para me manter saudável, para evitar gripe, evitar tosse, algumas coisas, eu preciso da vitamina C. Então cada vitamina, ela vai fortalecendo para aquilo que ela foi designada, para o meu corpo. Então nós temos dois corpos, nós temos o corpo humano e temos o corpo espiritual. Então é preciso que nós venhamos alimentar o nosso corpo físico, a alma e o espírito, porque somos um ser triun. Quando eu tenho um relacionamento com Deus através da palavra, através da oração, o meu espírito vai vivificando cada dia mais. Vai resplandecendo mais a luz do Senhor no meu espírito. O meu espírito está mais próximo do Senhor. A minha alma, quando eu tenho alimentado-me da palavra do Senhor, quando eu vivo em constante oração, até momento de jejum, até momento da leitura da palavra, momento que eu leio a palavra, no momento que eu entro, então a minha alma, ela é alimentada, ela se torna uma alma forte, resistente. E a minha alma se une ao Espírito, que o meu Espírito está unido ao Espírito do Senhor. Assim como o Pai é em Cristo, o meu Espírito no Espírito do Senhor se tornará um também. E o Espírito do Senhor também vai habitar no meu Espírito. E a minha alma vai ter o quê? Um contato com o meu Espírito e com o Espírito do Senhor. Então eu estarei forte. Eu estarei forte espiritualmente. A minha alma está forte porque ela está alimentada. Ela alimentou-se da palavra de Deus. Ela bebeu da palavra de Deus. Porque nenhum corpo pode suportar sem beber água. Jesus disse assim: eu sou a fonte de água viva. Ou seja, a palavra também ela é água para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Quando você vê alguém dizendo: eu estou fraco. Por quê? Porque esta pessoa, ela na verdade, ela não está se alimentando da palavra, não está bebendo
conhecendo a palavra de Deus. Ela tem, na verdade, se alimenta do arroz, do feijão, da carne, e legumes e outras coisas, vai à academia e tudo. Ela tem disposição para trabalhar, ela tem vigor para trabalhar. Se for preciso, faz hora extra, se for possível, trabalha 48 horas e não reclama de jeito nenhum, porque o corpo físico dela está alimentado. Mas se ela também não alimentar, ela não aguenta trabalhar, vai sentir tontura, vai sentir problema. Assim também é no mundo espiritual. Por que as pessoas estão fracas? Eu estou fraco, estou desanimado. Por quê? Porque a alma está anêmica, está fraca, está debilitada, porque não ouve a palavra de Deus, não presta culto a Deus, não tem um relacionamento com Deus, não se alimenta daquilo que é bom, como diz lá no Salmo 23. Porque o pastor, ele ministra, ou alguém que está ministrando a palavra de Deus, que não é pastor, naquele momento que está ministrando a palavra de Deus, é a boca de Deus, né? É um porta-voz, é um representante de Deus na terra dos viventes, ele ministra a palavra. E quando ele está ali naquele patamar, que chama-se púlpito, né? Então o que é que acontece? Ele leva a palavra de Deus para aquele povo, que é a igreja. Então quando ele leva o poder de Deus, que é a palavra de Deus, a igreja se alimenta. Mas nem todos que estão ali estão se alimentando da palavra. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas não estão preocupadas em se fortalecer, elas estão preocupadas em receber só a bênção, mas elas não querem compromisso com o abençoador. Isso, a igreja está envolvida nisso, não só uma casa de oração, várias casas de oração. É como eu falo, as pessoas escolhem os versículos adequados e dizem, vamos fazer uma campanha disso aqui. Por quê? Para que as pessoas vá. O que é campanha? Campanha porque a pessoa vai, porque quer um benefício para aquela pessoa. Aquela pessoa só vai atrás de benefício, ela não vai atrás do compromisso. Então são pessoas fracas, pessoas que na verdade, futuramente, né, serão sempre derrotados, não tem como resistir à tentação, são pessoas debilitadas, anêmicas, que não estão aí preparadas para as batalhas naturais. Porque a tentação, como diz o Senhor, é humana. Como nós lemos, aonde foi que nós lemos? Lá em Coríntios, né? Eu vou retornar lá, eu vou voltar lá, para que as pessoas, nós não venhamos contradizer aquilo que realmente nós estamos falando, não é isso? Porque a palavra de Deus, irmão, é bem clara a respeito disso. Versículo 13, não é isso? Aleluia. Eu vou colocar aqui no versículo 12, só para me ver uma coisa. Glória a Deus. Como a palavra de Deus é. Querendo dizer isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro de Cefa, e outro de Cristo. Primeira coisa, quando existem essas coisas dentro da casa do Senhor, ou nos ministérios, é por falta de quê? De conhecimento. É falta de quê? De entendimento. É falta de buscar, descobrir qual a vontade real de Deus. Eu vou para aquela igreja ali, porque aquela igreja é melhor. Peraí, a igreja é o corpo de Cristo. Quer dizer que num lugar o corpo de Cristo está ruim, no outro o corpo de Cristo está... Peraí, meu irmão, para com isso. Ah, eu vou para aquela igreja, chega lá, fica 3, 4 meses, não vou para outra, não gostei. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que o homem consigo carrega os seus defeitos, as suas deformações espirituais, as suas deformações na alma. Então, aonde ele chega, ele não se sente bem. Porque a casa de Deus é um lugar para nós sentir-se bem. É um lugar onde diz a palavra de Deus que é a casa do Senhor. É chamado casa de oração. Está escrito, está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Olha que coisa linda. Eu não vou naquela igreja ali porque ia para aquela igreja ali só Deus, né? É só Deus, a igreja é dele. Ia para aquele pastor, foi Deus que colocou ele, constituiu como pastor, não foi homem. Foi Deus que colocou ele lá como pastor. Então você tem que brigar com Deus, rapaz. Para com isso. A palavra de Deus fala, não julga o seu servo. Não julga o servo, julga as profecias. Por que aquele homem está lá no púlpito? Ah, porque Deus permite, não é porque é a vontade real de Deus. É a vontade real de Deus. Permissão é outra coisa, irmão. Não é? A permissão não é a vontade real de Deus. Os homens têm que entender isso, os pregadores, aqueles que conhecem a palavra de Deus. A vontade de Deus é uma coisa, a vontade real e a vontade permissiva é outra. A vontade permissiva é quando Deus permite
que você mata, que você rouba, ele não se interfere na tua vida. Você fala o que você quiser. Agora, a vontade real de Deus é outra coisa. Ele estabelece, ele determina e acabou e pronto. Ninguém muda. Nem oração muda, ninguém muda. Nada muda a vontade real de Deus. Deus, ele é perfeito, ele é apto para todas as coisas, amém? Glória a Deus. Então não esqueça disso. Então nós sabemos, irmão, que existe hoje em dia essa divisão. Como diz a própria palavra de Deus, as pessoas dividem, irmão, dividem. Eu não sei por que essas divisões que as pessoas buscam a fazer. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio. Olha que Paulo está dizendo. Dou graças a Deus, vocês estão nessa briga aí, causando divisão dentro da igreja, mas eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Irmão, isso é notório nos dias de hoje. Isso é notório. Quando eu falo, por isso, irmão, que você sabe, quando eu falo, eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu sei que muitas pessoas não concordam comigo, as pessoas não querem. Tem pessoas que nem convidam para pregar na sua igreja. Também não faço questão. Eu já vi muito ocupado, graças a Deus. Deus me deu ministério para me cuidar. Honro os que me honram. Se me convidar, eu vou até pregar. Mas se eu for pregar, eu não vou com blá, não. De jeito nenhum, irmão. Vou de jeito nenhum. Vou pregar a palavra de Deus. E eu sou convicto de uma coisa. Quando o Senhor me usa para pregar, a igreja, ela ouça. Ela fica ouvindo. Ela fica analisando. Aí as pessoas dizem, pô, mas o pastor veio pregar aqui, a igreja estava fria, ninguém pulou, ninguém derribou cadeira, ninguém deu tapa na cara do irmão, ninguém derribou, não fizemos barulho. Sabe por quê? Porque a palavra, irmão, é para ser ouvida. Existem três momentos na casa do Senhor, quatro momentos, deve ser observada e deve ser praticada. Oração. Nesse momento da oração você deve orar em línguas, orar com o sentimento da sua alma, no Espírito, porque oração é orar no Espírito. Temos o momento de louvar, todos devem louvar. Aquele momento de louvar, ninguém tem que estar lendo palavra, ninguém tem que estar orando, está louvando, é um corpo. Terceiro, ouvir a palavra. A palavra é para ser ouvida, com reverência e com respeito. A palavra de Deus diz que quando Deus levanta o seu trono que fala, diz que há um silêncio, só a voz dele brada como voz de trovão, com barulhos de muitas águas. Todos têm que ouvir o Senhor falando. Quarto, aquela manifestação a qual acontece muitas das vezes nos finais do culto, quando o Espírito Santo quer. Aonde as pessoas poderão ser batizadas com o Espírito Santo, aonde as pessoas poderão louvar em língua, aonde pode ter profecia, revelações pelos dons espirituais, que são evidência física do Espírito Santo. Chama-se um culto racional, um culto que prestamos a Deus com raciocínio, com entendimento, com sabedoria. Então, o culto ele precisa ter a exortação, a edificação e a consolação. E precisa ter essas quatro partes, né? A oração, ter o louvor, ter a palavra e a manifestação do Espírito Santo no final do culto, às vezes até no meio do culto, conforme a vontade de Deus. Não podemos trazer uma liturgia completamente como o Espírito Santo vai fazer, mas essas quatro coisas têm que acontecer. Isso cabe ao Espírito Santo e não na vontade humana do homem, porque o homem dentro da casa do Senhor, ele é servo, que seja pastor, que seja presidente da república, que seja bacharel, que seja quem quer que seja teólogo, que não seja, é servo. Não existe pastor, não existe negócio de apóstolo, bispo maior do que um do que outro. Todo mundo dentro da casa do Senhor é servo. Simplesmente a diferença é que foi dada a uma porção. Aquela porção ele tem que fazer. O pastor foi dado uma porção dele apacentar, orientar as ovelhas. O apóstolo é a mesma coisa, né? É que realmente o apóstolo, antigamente os verdadeiros apóstolos não ficavam dentro da igreja. Saía a campo para abrir porta de casa de oração, não é isso? Amém? Como eu já falei uma vez sobre isso. Me mandaram uma vez aqui um pedido para mim falar sobre apóstolo. Eu vou fazer essa mensagem sobre os apóstolos. Eu já estou estudando, né?
Já estou estudando como que eu vou fazer, porque eu vou falar dentro da palavra de Deus. Eu vou mostrar onde estão os apóstolos, vou mostrar onde ficam os pastores, os presbíteros, né? Os evangelistas. Vou mostrar essas classes todas que está escrito na Bíblia. Então precisamos aprender isso, irmão. Amém? Por isso, irmão, que eu não estou nem aí se as pessoas gostam ou não gostam da maneira a qual Deus manda eu falar. Meu compromisso é com Deus. E o meu compromisso com você é falar aquilo que Deus manda eu falar para você. Isso sem temor. Eu falo com convicção e sem pedir perdão. Porque quando Deus manda, irmão, me perdoa se o irmão não gostou. Para com isso. Foi Deus que mandou, para que pedir perdão? Deus se responsabiliza. Ele é Deus por excelência. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, olha que coisa linda, dou graça a Deus porque nenhum de vós batizei senão o Crispo e Gaio. Olha que coisa mais linda. Olha a expressão que Paulo ele fala, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Paulo ele fala de uma maneira, irmão, é uma coisa que ele fala com uma convicção, irmão, maravilhosa. De uma coisa que ele chama muito a atenção a respeito do que ele está falando. Ele é convicto disso. E a palavra do Senhor diz que ele ainda fala aqui mais ainda. Ele diz assim, olha, porque ninguém diga que foste batizado em meu nome. Amém? Então, irmão, porque aquela igreja ali é melhor do que aquela outra. Aquele outro ali é... Irmão, sabe o que é isso? Pessoas naturais, carnal. A obra é de Deus. Não quer dizer que a Assembleia de Deus é melhor do que a Deus e Amor. Não quer dizer que a Igreja de Deus e Amor é melhor do que outras igrejas pentecostais. Cada um tem um ritmo doutrinário. Como se diz? É doutrinário do ministério. Mas a doutrina de Cristo é uma só. O amor. Amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amará o próximo como a ti mesmo. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amarai uns aos outros assim como eu vos amei. Olha que coisa linda. Essa é a verdadeira doutrina. Amor. Amém? O amor. É o mandamento perfeito de Deus. Aqui se resume os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Passada para a humanidade. E todos conhecem. Que coisa linda, meu Deus. Eu quero olhar bem na tua face. Presta atenção. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amará teu próximo como a ti mesmo. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amarai uns aos outros assim como eu vos amei. Olha que coisa mais linda, que mandamento lindo. Amará, os 10 mandamentos está resumido no amor. Os 10 mandamentos é a lei moral que Deus passou para o ser humano. Amém? Para que não adultere, para que não mate. Quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não... Irmão, é uma coisa, mas nós olhamos para a essência da sabedoria de Deus, é algo sobrenatural, que Ele transmite essa sabedoria para nós transmitir para as pessoas. Não que nós somos inteligentes, não, mas nós somos umas pessoas que temos privilégio, irmão, de receber a sabedoria de Deus. Quanto mais eu diminuir, mais Deus cresce na minha vida. Quanto mais eu se chegar a Deus, mais Deus se chegará a mim. Quanto mais eu bater na porta do entendimento, do conhecimento, que é Cristo, a porta do entendimento se abre. O Senhor nos diz que nos deu as 7 colunas de sabedoria que se manifesta através do Espírito Santo na nossa vida, quando nós se chegamos ao Senhor. O Senhor diz, aquele que não tem sabedoria, peça, que o Senhor o dará e não passará na cara. Olha que coisa maravilhosa, isso é gratificante. Enquanto isso, meu irmão, eu quero falar algo para você, não esqueça de uma coisa. Amém, glória a Deus. Eu quero falar para você algo maravilhoso, algo tremendo. Amém? Enquanto isso, eu quero passar uma vinheta aí para você.
Aleluia, glória a Deus. A vinheta foi para tomar uma aguinha, tá bom? Ô glória! Irmão, não esqueça, você é um convidado especial. E você está ali participando conosco, né? Indo ali e participar ali dos nossos cultos, ó. Culto maravilhoso, ó. Nós queremos orar por você, orar pela sua família. Queremos aí que você venha fazer uma visita no nosso ministério. Aleluia. Inclusive, hoje é segunda-feira, nós teremos oração, não é isso? Amém? Glória a Deus. Então não esqueça, você é um convidado especial, tá bom? Glória a Deus. Eu gosto de deixar nessa telinha aqui, porque ela tanto mostra a leitura, né, como também a minha pessoa, não é isso? Glória a Deus. Esse embaixo é o clima dessa semana, né, de hoje, de segunda-feira até domingo. Até domingo. Você vai assistir esse vídeo, você vai ver tudo isso aí. Ao nosso lado aí tem a da telinha, né, da TV Unidas, não é isso? Glória a Deus. Deus é muito lindo, rapaz. Deus é fiel, Deus é digno de toda honra, Deus é digno de toda glória. Nós se alegramos muito com o Senhor, viu? Porque eu tenho visto Deus agindo, irmão, de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, aonde Deus ele age assim com uma proporção de querer a cada dia nos abençoar. O apóstolo Paulo continua dizendo, né? Aleluia. Que na verdade ele não batizou. Não batizei também a família de Estéfano. Além deste, não sei se batizei algumas outras pessoas. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, ele estava dizendo assim, Paulo estava dizendo sobre a divisão que estava acontecendo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo se não faça em vão. Amém? Glória a Deus. Então é preciso que nós entenda, irmão, algo fundamental que muitas das vezes as pessoas não entendem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos e é o poder de Deus. Irmão, eu já até questionei, já até relatei algumas vezes sobre isso, que muitas pessoas, elas dizem que o poder de Deus é aquele barulho, aquelas manifestações, que às vezes é até emocional, às vezes não é nem o Espírito Santo de Deus, viu? Às vezes não é nem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Às vezes são as pessoas que na verdade, aleluia, não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ora, irmão, que não quero que ignore o que nossos pais estiveram todos debaixo de uma das nuvens, que passaram pelo meio do mar. Ou seja, o que é que ele estava falando? Estava falando sobre o batismo ali que houve de Israel, né? Israel foi batizado ali naquela nuvem ali. É algo interessante, é muito importante. Nós realmente, rapaz, tem coisas que Deus, ele é fiel, viu? Ele é fiel, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Amém? A palavra de Deus, irmão, ela é bem clara. Guarda isso no teu coração. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Que nós andamos na mesma concordância, andamos no mesmo espírito, na mesma fé. Porque, irmão, hoje é uma divisão terrível. Hoje está causando muitos problemas. Por falta de quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de entendimento. Temos que entender uma coisa, que a palavra de Deus, irmão, ela é bem clara. Nós não podemos de maneira nenhuma andar conforme as pessoas acham que tem que ser daquele jeito, não é bem desse jeito não, irmão. Não é bem desse jeito. Nós devemos a cada dia buscar compreender a vontade de Deus. E não murmure, como também alguns deles murmuraram e pereceram pela destruição. Amém? Nós não temos que andar murmurando, não temos que andar falando nada, temos que simplesmente obedecer. Ora, todas essas coisas ali sobreveem as figuras que estão escritas para o aviso do nosso, para quem já são chegado ao fim do século, não é isso? Ele diz aqui ainda mais, aleluia, glória, aquele que pois cuida de estar em pé, ore para que não caia.
E ele diz aqui, ó, continua dizendo, a tentação, tá vendo? Não vem tentação que não seja humana. Então presta bem atenção que eu vou te falar. Não se envolva com o culto que diz de batalhas espirituais. Amém? Não se envolva com o culto de escuto da lepra, cura de lepra. Não se envolva com esse tipo de campanha. Isso não existe. Irmão, a pessoa dentro da igreja ele não pode estar leproso. Está na presença de Deus. Leproso está lá fora. Não é leproso físico, é leproso contaminação da alma, que vive na bebedice, na droga e tantas e outras coisas, não é isso? Então existe também esse negócio de campanha da prosperidade. Também, irmão, esse negócio de campanha da prosperidade, sai fora. A palavra de Deus fala, lá em Deuteronômio 28, diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor, será abençoado. Será bem-aventurado na cidade, no campo. Será colocado por cabeça e nem por cauda. Irmão, faça propósito com Deus, sim, isso eu concordo. Mas cuidado com essas coisas que estão acontecendo hoje. Muitas das vezes as pessoas procuram suas próprias lutas, investem nas suas próprias vidas para arrumar problema. Amém? Então seja uma pessoa, busque fazer a vontade de Deus. Esqueça esse negócio de batalha espiritual. Ore, se aproxime de Deus. Deus é teu escudo. Se Deus é teu escudo, Ele é quem está na peleja por você. Ele é quem está na peleja por você. A nossa luta, na verdade, irmão, muitas pessoas dizem que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o espírito. Temos que uma hora analisar isso aí, irmão. Que nós temos uma luta também na carne muito grande. Diz que o espírito contenda com o nosso espírito, até mesmo com o espírito do Senhor. Ele não aceita as coisas espirituais. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Na igreja de Corinto. Eu já ministrei sobre isso uma vez. Eu não sei se tem um vídeo dele, mas eu quero te dar um conselho, viu? Deus, ele promete aqui, ó, presta bem atenção o que Deus está dizendo. Note que nesse trecho contém uma promessa e uma condições. A promessa que não seremos tentados além das forças para resistir. Ouviu? Nós não somos tentados além daquilo que nós não podemos. Nós não estamos aptos para batalhas espirituais. As batalhas espirituais é os anjos do Senhor que pelejam por nós e o Senhor. E a batalha, como ele diz aqui, que as tentações são humanas, é porque nós podemos nos fortalecer e resistir à tentação humana. Assim como José também. Amém? Resistiu, nós podemos resistir. E outras que nós podemos citar. Quero deixar um abraço para você. Não esqueça. Aleluia, glória a Deus. Hoje é 26 do mês, não é isso? Glória a Deus. Eu quero deixar algo para que você venha. Irmão, olha, eu estou deixando isso aqui embaixo, aqui no rodapé, para você se inscrever no YouTube, passa aí também no Facebook, deixa o like também lá no YouTube, deixa aí o seu comentário, né? Divulgue para as pessoas, não é isso? Se você ouvir alguma coisa que eu não falei aqui, segundo a palavra de Deus, quando você está no YouTube, você vai ver embaixo que você vai encontrar ali meu e-mail, amém? Em breve eu vou colocar meu e-mail aqui também, amém? Aí você manda uma pergunta. Inclusive eu estou recebendo e-mail de algumas pessoas que eles querem que eu fale a respeito de alguns assuntos. E estarei realmente falando, sim. Eu vou estar falando, porque na verdade devemos falar. E eu vou falar versículo por versículo na Bíblia vou explanar. Vou explanar segundo a palavra de Deus, para que as pessoas venham entender. Mandaram fazer, pastor, e essa posição tal, isso, né? Então nós devemos entender uma coisa, que tudo que nós falamos tem que estar escrito na Bíblia. O Senhor disse que não podemos acrescentar, não podemos diminuir de maneira nenhuma, porque isso não é bom, amém? Isso não é bom de jeito nenhum. E quero aproveitar e deixar aí para você, meu amado,
o dia dos nossos cultos, né? Segunda, hoje tem oração, hoje é segunda, estarei lá, daqui a pouco estarei indo. Tem que algumas coisas para fazer. Na quarta-feira nós temos um propósito, é a providência divina. Na sexta-feira nós temos o clamor da providência divina, né? Que o Senhor diz, clama a mim, respondei-te. Na quinta-feira, minha esposa e algumas pessoas, e às vezes também eu estarei presente, é o círculo de oração, uma hora de joelho no chão. Após uma hora, vamos todos lá na frente, damos a mão, lemos um versículo, oramos um pelo outro e vamos embora. É um ciclo de oração. Ciclo, viu? Não é um culto de oração. Aliás, o pessoal é um ciclo de oração, aí convida pregador, convida a pessoa para louvar, aí é um culto. Mas quando é um ciclo de oração é diferente, é oração. Eu aprendi isso há muito tempos atrás, quando eu congregava na Assembleia de Deus, o que era um ciclo de oração, amém? Mudaram algumas coisas aí, mas o ciclo de oração é um culto de oração. É um culto, adorar o Senhor. Ali você presta culto, ali você adora o Senhor, expressa seu sentimento, fala com Deus, agradece. E tudo isso, as pessoas hoje misturam muitas coisas. Não é porque eu sou sábio, é porque eu aprendi assim. E é bíblico isso. Já está dizendo ciclo de oração. O que é um ciclo de oração? Oração. É oração. Você pode até dizer um culto de oração. Aí sim. Mas convida pregador. Não é pregar. Eu vou calar a boca porque já sabe como é que é o negócio, né? Então não esqueça, Deus ele é fiel, amém? Deus é maravilhoso, Deus é digno de toda honra, Deus é digno de toda glória, amém? Glória a Deus. Eu quero, aleluia. Irmão, aqui está a palavra de Deus, os irmãos examinam, para ver se aqui fala de batalha espiritual. Alguns versículos o irmão encontraram batalha espiritual, né? Os irmãos mandam para mim, tá bom? Para mim ver, examinar. É como o Senhor diz, é o interessante, lá em Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra. É o único lugar onde Deus fala de avivamento da obra, através de Abacuque. Amém? Glória a Deus, que benção, né, rapaz? Esse Deus que nós servemos é um Deus maravilhoso, viu? É um Deus que, amém? É um Deus que tem estado conosco todos os dias, todo momento da nossa vida. É um Deus que tem nos abençoado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu queria pedir aos irmãos, pedir algo aqui para os irmãos. O que é que eu vou pedir para você, irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu estou querendo pedir para você, isso você não é obrigado. Você não é obrigado de jeito nenhum. Amém? Eu estou deixando essa chave aqui, a chave do Pix, para que você quiser colaborar com a obra de Deus. Você pode investir a obra de Deus R$1. Você pode investir na obra de Deus R$5, R$10, R$20, 30, o que você quiser, 150, o que você quiser colaborar com a obra de Deus, tá bom? Colabore com a obra de Deus, também. Tá aí a chave, é só você fazer a transferência, tá bom? Essa transmissão que eu faço por YouTube, né? E às vezes até coloco às vezes no Facebook, né? Glória a Deus. Isso é sem fim lucrativo, não é isso? Mas eu também peço para que você se inscreva no nosso canal, amém? Deixe lá uma mensagem, né? Dê seu likezinho lá, ó. Ficar muito feliz, né? Divulgue. Essa última vez agora, essa última visualização desse último vídeo que eu fiz, deu 143 de uma semana para outra, né? E aos poucos, né? Cada dia que passa, isso incentiva, isso é muito bom pra gente, tá bom? Glória a Deus. As visualizações no YouTube é muito mais do que no Facebook, amém? Glória a Deus. Eu creio que em breve, irmão, estarei colocando para que as pessoas venham a ser membro. O que é ser membro? As pessoas quiserem colaborar, não é isso? Aí eu coloco lá, ó, você, por mês você coloca aí R$5 por mês. Eu vou fazer isso, tá bom? Se você quiser colaborar, se você quiser colocar mais, você coloca, né? Isso cabe a você, tá bom? Quero mandar um abração aí para você, Deus abençoe meus filhos. Quero mandar um beijo para minha esposa também. Ontem eu marquei com ela para a gente fazer aqui uma live, nós dois. Mas quando foi na hora, o PC, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Mas não deu, né? Mas a próxima vez ela vai estar aqui, amém? Sabe o que é que eu quero fazer agora? Eu quero orar por você.
Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, é no nome santo e precioso do Teu Filho amado que me coloco-me na Tua presença, Senhor, para pedir por essas vidas. Que seja na vida física, a saúde, que o Senhor venha trazer saúde, que seja na alma, trazer paz, trazer alegria, trazer felicidade, no sentimento da alma, Pai. Faça uma grande obra, que no mundo espiritual o Senhor também abençoe para que eles possam ouvir a sua voz, para que eles possam conversar com o Senhor, para que eles tenham entendimento, esclarecimento, dá-lhes entendimento, sabedoria, habilita, capacita